os grandes protagonistas do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Salve, salve galera, ligado aqui no Fute Crônicas, Gabriel Ribeiro na área, chegando para mais um vídeo e com aquele ritual padrão de sempre, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho para você receber notificações dos vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Segue a gente também nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no X, se o Alexandre de Moraes não derrubar o X, né? No TikTok. E vamos nessa, vamos falar sobre Palmeiras e Flamengo, os dois grandes protagonistas dos últimos anos no futebol brasileiro, que tem ganhado a maioria dos títulos. Obviamente que no meio desse caminho a gente teve outras equipes que se sagraram campeões, né? Tivemos o São Paulo aí com a Supercopa esse ano, o Fluminense com a Libertadores no ano passado, o Galo campeão brasileiro da Copa do Brasil, mas quem vem dominando o cenário nacional nos últimos 8 anos, talvez, é a dupla Flamengo e Palmeiras. E chegaram até a decidir uma Libertadores, no qual o Palmeiras se sagrou campeão, mas eles voltaram a ser campeão. O Palmeiras continuou sendo campeão paulista, né? Desde 2022 vem enfileirando títulos paulistas, é o tricampeonato consecutivo. Se eu não me engano, isso não acontece há 90 anos, se eu não estou enganado. E consagra Abel Ferreira como o maior técnico da história do Verdão. É absolutamente insano o que ele fez desde que ele chegou ao Palmeiras. Chegou ao Alviverde como um técnico desconhecido, um tiro no escuro, né? Eu acho que o Palmeiras investiu depois do sucesso que viu o Flamengo ter com o Jorge Jesus, e mesmo ele chegando com uma aposta, ele consegue enfileirar título após título, Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa, Brasileiro, Paulista, entre inúmeros títulos que ele pôde disputar. O único título que ele não ganhou até hoje foi o Mundial, isso do que ele disputou, no caso. Não vou contar Copa Sul-Americana, que ele não disputou. Tinha até esquecido de contar a Recopa que ele ganha do Atlético Paranaense. Então, esse título paulista, ele coloca o Abel Ferreira como o técnico mais vencedor da história do Palmeiras, junto com o Oswaldo Brandão. E levando um pouco da toada do que foi o jogo foi basicamente o Santos tentando se defender, né, já que o Palmeiras jogava em casa com o apoio da sua torcida, e isso é algo que tem que ser ressaltado também, porque é mais uma virada que o Palmeiras consegue jogando em casa. Demonstra muito a força do seu estádio, a força da sua torcida, o quanto eles empurram a equipe para buscar o resultado. Mas foi exatamente dessa forma. O Santos procurou se defender, né? Tentou fazer um jogo buscar mais ali o contra-ataque, porque sabia que o Palmeiras ia para cima para tentar a virada. E aí a gente tem o lance do pênalti no Endrick, que é um pênalti discutível. Eu acho que foi. Eu acho que o João Paulo, se não estou enganado, o João Pedro, acho que é o João Paulo. Ele faz o pênalti no Endrick, mas muita gente falando que não, que foi roubo. E aí já vem com aquela brincadeira já com a questão do John Textor, né? Que o pessoal fala, o John Textor tem razão. Inclusive a Leila Pereira até falou a respeito do John Textor. A gente vai falar daqui a pouco, mais pra frente. Mas o Rafael Veiga vai lá, faz 1-0. E o Palmeiras continua naquela pressão, tentando criar suas jogadas, para tentar virar a partida. E aí o primeiro tempo foi muito nessa toada. Já no segundo tempo, né, depois do domínio, ela foi mais aberta. O Santos procurou, já que aquele resultado levava para os pênaltis, o Santos tentou já partir mais pro contra-ataque. Teve algumas chances, mas, né, faltou um pouco de eficiência.
E o Verdão foi mais feliz, né? Conseguiu fazer o segundo gol com 21 minutos do segundo tempo, que foi o gol do Aníbal Moreno, se eu não estou enganado, virando o placar agregado. E a partir daí o Santos foi tentar, né, diminuir para ver se conseguia levar para os pênaltis, mas como eu falei, não teve muita felicidade nos seus lances. E o jogo acabou consagrando o Palmeiras tricampeão paulista. Parabéns ao Verdão pelo título. Mostra a força que esse elenco tem, a força e o belo trabalho que a diretoria do Palmeiras faz ao longo dos últimos anos. E ainda que não seja um elenco do naipe do Flamengo, eu acho que é um elenco mais fraco do que o elenco do Flamengo, mas você tem ali um técnico muito capaz, né? Um técnico muito inteligente como é o Abel Ferreira. Ele tem... como é que eu posso dizer assim? Ele merece muito todo esse sucesso que ele está tendo nos últimos anos. Falando um pouco do jogo do Flamengo agora contra o Nova Iguaçu, ali já era um jogo, uma final já definida já na primeira partida. O Flamengo tinha goleado, né? Tinha vencido tranquilamente o Nova Iguaçu por 3-0, já estava com uma mão e meia na taça. Fez o segundo jogo onde voltou a vencer o Nova Iguaçu por 1-0, um golaço do Bruno Henrique, né, num cruzamento que o Ayrton Lucas não desistiu da jogada, cruzou rasteiro para trás, o Bruno Henrique pega de primeira, de esquerda, bate ali no canto do goleiro Fabrício, né, um dos melhores goleiros ali da competição, inclusive eu acho que ele foi até melhor do que o Rossi, né, no Campeonato Carioca. Mas o Rossi não sofreu gols, não sei o que, mas o Rossi não sofreu gols porque não passou tanto perigo, né? A gente pode dizer assim, o Fabrício foi muito mais exigido nos jogos do Campeonato Carioca do que o Rossi. O Rossi pouco trabalhou nesse campeonato, seja dito. O sistema defensivo do Flamengo, ele deu um upgrade muito grande em relação à última temporada, que estava sendo uma peneira, estava sendo muito vazado, então isso é um mérito muito grande do técnico Tite. Mas o jogo em si foi um jogo onde o Nova Iguaçu tentou suas jogadas, foi para cima, e o Flamengo estava tendo muita dificuldade, pouco criativo. Só que a laranja da Baixada sofre uma baixa logo no início, né, com a perda do seu principal jogador, o Bill. O Carlinhos não jogou a partida devido a um incômodo. E ainda nem que perdeu a sua principal arma, que é o Bill, prejudicou um pouco o trabalho da equipe do técnico Cal, né, o Carlos Vitor. E aí, no segundo tempo, continuou um jogo onde o Flamengo tentava, mas pouco produzia. O Nova Iguaçu também estava tentando ali, mas com dificuldades para chegar no gol. Até que ali para o segundo tempo, o Tite ele escuta a torcida, né? A torcida pede bastante o nome do Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele entra bastante participativo no jogo e acaba decidindo o campeonato, né? Já estava decidido, mas ele faz o gol, né, que sacramenta de vez o título do Flamengo, que é o 38º título carioca do Flamengo, o maior recordista do campeonato estadual. E há 113 anos não existia uma campanha parecida com a do Flamengo, um time que sofreu apenas um gol durante todo o torneio. A última equipe que passou por isso foi o Fluminense em 1900 e pouco. Eu não lembro a data, mas vou botar aqui no vídeo qual foi o ano que aconteceu. Então, pra gente ver como que essa campanha do Flamengo é gigantesca, ainda que seja, mas é o Campeonato Carioca. Tudo bem, assim como é o Campeonato Paulista, são os campeonatos estaduais, a gente sabe que o campeonato estadual não tem a mesma relevância que teve no passado. Mas ainda assim é algo que
que tem que ser louvado, tem que ser aplaudido. O trabalho que o Tite vem fazendo à frente do Flamengo é um trabalho bom, um trabalho que tem uma margem para melhora grande. Eu acredito que esse time vai evoluir ainda mais nas mãos do Tite. A dupla de zaga para mim parece bem consolidada ali com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Acho que o Léo Ortiz é um baita jogador, mas ele vai ter trabalho para conseguir entrar nessa zaga, a menos que um dos dois saiam, né, seriam vendidos ali no meio do ano. Eles vão ter o Léo Ortiz vai ter trabalho para assumir o posto de titular. Dando uma passadinha rápida pelos outros estaduais que a gente teve decisões nesse final de semana. Atlético Goianiense, campeão goiano, venceu o Vila Nova por 3-1, já tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, aí voltou a vencer novamente o Dragão. O Grêmio teve uma boa virada contra o Juventude, saiu perdendo por 1-0, virou, foi para 3-1 o jogo na Arena do Grêmio. É mais um título para coleções de títulos de Renato Portaluppi como técnico do Grêmio. Na minha concepção, o maior técnico da história do Grêmio, para conquistar tudo que ele conquistou no cargo de técnico do Grêmio. Acho que foram poucos. Tivemos ali também o Atlético Paranaense, campeão do Paraná, venceu o Maringá por 3-0. No Bavi, né, na Bahia, o Vitória mandou chamar o SAMU. O Vitória mandou chamar o SAMU pro Bahia City. Né, o Rubro Negro empatou com o Bahia por 1-1 e se sagrou campeão. O primeiro jogo lá no Barradão tinha sido 3-2 pro Vitória, né, aquela virada improvável ali no final do jogo. E tivemos mais alguma decisão nesse... tivemos o Campeonato Cearense também. O título do Ceará, do Vozão, diante do Fortaleza. Um Fortaleza que não começa a temporada muito bem. Apesar da vitória na Copa Sul-Americana contra acho que era o Trinidense, se não me engano, a Esportiva Miliano, não lembro qual era um time do Paraguai, mas não lembro qual que era. Apesar da vitória fora de casa, é um time que não começa muito bem sua temporada, está tendo muitos problemas no seu elenco. Então, aos campeões estaduais, né, se eu não lembrei de alguns, eu vou colocar nos comentários quem foram os campeões, mas parabéns aos campeões estaduais, a esses campeões do início do ano. Essa semana temos Libertadores, né, o Flamengo ele recebe o Palestino no Maracanã, é a chance do Flamengo golear a fraca equipe chilena e construir um saldo bom, porque o começo foi meio decepcionante, aquele empate contra o Milionários, apesar de não ser um resultado ruim, como eu falei no último vídeo, mas acaba sendo um pouco decepcionante. E o Palmeiras, deixa eu dar uma olhada aqui, o Palmeiras, se eu não me engano, o Palmeiras joga na quinta-feira. O Palmeiras recebe o Liverpool do Uruguai. Se eu não me engano, o Liverpool é o atual campeão uruguaio, se eu não estou enganado. Recebe o Liverpool, um jogo também onde o Palmeiras tem a chance de construir um saldo, apesar do Liverpool ser, né, o campeão uruguaio, mas não é uma equipe tão forte assim. Acredito que o Palmeiras consiga construir uma bela vitória. Esqueci de falar a respeito da Leila Pereira. A Leila Pereira, antes de começar o jogo, deu uma declaração a respeito do John Textor, chamando o mandatário do Botafogo de fanfarrão, devido às suas acusações sobre manipulação do resultado do Campeonato Brasileiro, principalmente do ano passado, mas ele que já vem dizendo que o Palmeiras vem sendo beneficiado há 2 anos, 3 anos, se eu não estou enganado. E a Leila respondeu antes de começar o jogo e disse que o mandatário do Botafogo é um fanfarrão, que não entra mais nesse palanque com ele, não vai dar mais resposta. Então acionou a equipe jurídica do Palmeiras, entrou com a representação contra o Textor e que ele tem que provar as acusações que ele tem feito.
mas eu vou fazer esse videozinho mais curto, eu vou estar postando no Instagram, para vocês estarem dando uma olhada, tá bom? Então é isso, como eu falei, se inscreva aqui no canal, segue a gente para vocês ficarem sabendo de outros vídeos, outros conteúdos que a gente está fazendo. Valeu, falou, um abraço e até a próxima!